Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amado descobridor de bytes. Hoje nós estamos aqui no nosso queridíssimo canal para dar andamento numa playlist que ficou esquecida no tempo aqui, até porque eu tinha que pedir componentes eletrônicos para andar com ela, e também por conta dos atrasos que nós tivemos aí, meu problema na mão, que vocês ficaram sabendo. Também eu tenho trabalhado muito mais agora, então eu tenho tido muito menos tempo para focar no canal. Mas de qualquer maneira, hoje eu estou aqui para andar com a nossa esquecidíssima playlist de organização de computadores. Se você está acompanhando a playlist de organização de computadores, você viu que nos últimos vídeos nós esgotamos o assunto clock. Nós falamos tudo que a gente podia falar sobre clock. Nós inclusive criamos um clock lá, o clock variável, fizemos o clock com o botãozinho, para a gente apertar o botão ele fazer uma subida no clock. Criamos a lógica TTL para a gente poder selecionar qual clock que nós vamos utilizar quando nós utilizarmos esse clock efetivamente para controlar um computador feito em placa de simulação. E hoje nós vamos mudar de assunto. Hoje nós vamos começar a falar sobre registradores. Ou seja, nós vamos falar sobre aqueles pequenos espacinhos de memória que ficam dentro lá da CPU do nosso MSX e que servem de armazenamento temporário para que a nossa CPU possa usar esses pequenos bits que ficam guardados ali para realizar tarefas. Então, se você quer entender o que é um registrador e nas aulas subsequentes começar a entender como nós vamos montar uns registradores lá nas nossas placas de simulação, vem comigo, porque a aula de hoje é sobre isso. Então, pessoal, antes de a gente entrar na parte prática, vamos primeiro tentar entender o que é um registrador. O registrador é o tipo de memória mais rápida que existe por um motivo muito simples, porque ele está ligado diretamente na nossa queridíssima CPU, no caso do MSX, o Z80. Então, o registrador ou registro de uma unidade central de processamento nada mais é que um pequeno espacinho de memória que fica dentro da CPU. Então você imagina lá o Z80, aquele chip do Z80 lá, que é aquele chip maiorzinho, né, grandinho, que dentro daquele chip tem ali dentro uma pequenina área de memória que armazena um número N de bits. E esse número N de bits varia de computador para computador. E muitas vezes, alguns fornecedores confundem o conceito do número de bits dos registradores com a tal palavra do computador, né? Muitos fabricantes de computador dizem que, por exemplo, o seu computador tem palavra de 8 bits porque ele tem registradores de 8 bits. Ou o seu computador é um computador de 16 bits. Tem uma palavra de 16 bits porque ele tem registradores de 16 bits, ou 32, ou 64, né? Arquitetura x86, arquitetura MD64, enfim. O número de bits que um registrador guarda depende da arquitetura do computador que a gente está falando. E esses registradores, eles são o topo da hierarquia de memória, ou seja, eles são a memória mais rápida e, consequentemente, a mais custosa. Só que não tem como você ter um processador sem ter uma área de memória muito rápida que o processador use para realizar suas operações. Então, normalmente, quando o seu processador Z80 lá do MSX, ele quer realizar uma operação, vamos supor que ele quer usar uma operação com opcode add, por exemplo. E você vai dar add, por exemplo, add A mais 1, por exemplo. Ele vai ter que pegar o valor do A e jogar no registrador A. Se você olhar lá nossas aulas de programação Assembly Z80, as últimas 3 aulas de Assembly Z80 vai falando sobre todos os registradores que nós temos dentro do registrador Z80. Então dá uma conferida lá. Vou colocar o link aqui na descrição do nosso vídeo para que você possa consultar lá as aulas de Assembly Z80. E cada registrador daqueles que eu estou falando lá na área de programação Z80 é um pedacinho de memória que fica dentro do processador, dentro do Z80. E mesmo com esse custo alto, né, para você armazenar um bit, a gente não tem como escapar, porque a gente tem que ter isso, porque se a gente não tivesse esses espacinhos de memória para o nosso queridíssimo Z80 trabalhar,
a gente simplesmente não teria como realizar os códigos de operação dentro lá do nosso queridíssimo Z80. O que nos leva para o nosso queridíssimo MSX, que é o nosso computadorzinho de estudo aqui, o nosso computadorzinho de 8 bits de estudo. E como eu acabei de falar, ele é um computadorzinho de 8 bits. Por ser um computadorzinho de 8 bits, significa que a palavra dele é de 8 bits, ou seja, os seus registradores têm 8 bits. Pensa no registrador como se fosse um lugar onde tem 8 LEDs ali, e cada LED desse é um bit que pode ser guardado lá. E aí você, escovador de bytes estudioso, que já assistiu todas as aulas anteriores, você se lembra que o endereçamento de memória do MSX é de 16 bits. E aí como é que a gente faz, né, para ler um endereço de 16 bits e um registrador de 8 bits? A gente pareia dois registradores. Então aqui, por exemplo, a gente pega aqui o nosso registrador H, que tem 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e soma com o nosso registrador L, que também tem 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui dá 16 bits, que é igual a 65.535, que é o valor máximo que nós conseguimos colocar em 16 bits e que é o endereçamento máximo do MSX sem fazer macete, que é de 64 KB ou kilobytes. E aí, você lembra lá das nossas aulas de assembly de novo, né? Que quando a gente está falando de um espacinho de memória, a gente tem o endereço, que é como se fosse o endereço da caixa postal, e o valor. Então você tem o endereço de memória com 16 bits e você tem o valor com 8 bits, porque o valor e o endereço são coisas diferentes. E a gente já estudou isso diversas vezes aqui no canal. E aí, meu amigo escovador de bytes, chegamos à conclusão que, como tudo que existe dentro de um computador, um registrador nada mais é que um circuito digital que é capaz de armazenar e deslocar bits. Então você tem que ter a capacidade lá de setar temporariamente se o bit está ligado, se o bit está desligado, em blocos iguais ao tamanho da palavra do computador. Então, como nós estamos falando de MSX aqui, como sempre, e o MSX é um computador de 8 bits, os registradores do MSX eles têm que ser capazes de guardar 8 bits, armazenar temporariamente esses 8 bits e decidir o momento certo de ligar e desligar esses caras. Então, para entender como o registrador funciona, nós temos que começar a entender os circuitos digitais que estão dentro lá do registradorzinho. E hoje nós vamos começar a estudar o primeiro desses circuitos, que é um circuito chamado em inglês SR-Latch, que é o Set Reset Latch, que traduzindo para português, muito mal traduzindo, seria ativar e desativar a trava. E aí ele está falando da trava do bit, ou seja, ativar o bit, desativar o bit e deixar aquele bit travado quando for necessário que ele fique travado. Então, pessoal, nós já terminamos aqui a parte teórica do que é um registrador e a partir da parte prática de hoje. E nas próximas aulas a gente vai ter aulas de laboratório mostrando a construção dos registradores. Então vamos lá, pessoal, que hoje nós temos que aprender o que é o tal do Set Latch. Então agora, meu muito amado escovador de bytes, chegou aquele momento em que eu faço aquela propagandinha básica para dizer como você, verdadeiro escovador de bytes, pode nos ajudar a fazer um canal melhor, maior e muito mais divertido para você, meu amado escovador de bytes. A primeira opção que você tem é o nosso programa de patrocínio, patreon.com/TheByteCreator, e lá você vai encontrar na nossa camada de $1, é isso aí, eu falei $1, e nessa camada de $1 você ganha acesso antecipado aos vídeos do canal, você ganha chat exclusivo para falar comigo e com o resto da comunidade, com os verdadeiros escovadores de bytes que estão lá. Você ganha também acesso ao nosso FTP exclusivo com diversos arquivos de diversas plataformas para que você possa baixar e se divertir aí no seu computador real ou no seu emulador. E também temos outros benefícios, como por exemplo o nosso queridíssimo Thank You Disk. O Thank You Disk, se você acessar a camada de $1, você ganha todos os Thank You Disks de graça. Mas
Mas se você é daqueles que não gosta de gastar dinheiro todo mês, mas de vez em quando quer dar um apoio ao canal, compre um Thank You Disc, meu amigo. Vai lá na aba de compras do nosso queridíssimo Patreon, patreon.com/TheByteCreator, aba compras, e compre um dos nossos Thank You Discs por $3. Assim você consegue remunerar o código que nós criamos aqui no canal. Outra forma que você, escovador de bytes, pode nos ajudar é comprando uma camisa, porque o verdadeiro escovador de bytes veste a camisa! Então você pode entrar lá em thebytecreator.com.br, onde está a nossa loja de merchandising, e comprar qualquer um dos merchandising que estão disponíveis lá. Você pode comprar caneca, camiseta, roupinha para seu pet, boné e um monte de coisas que estão lá disponíveis, diversos produtos que estão disponíveis para você, escovador de bytes, vestir a camisa e se tornar um real escovador de bytes. Então, muito obrigado a todos vocês que já estão apoiando, muito obrigado a todos vocês que vão apoiar, e não se esqueça de dar o like e a curtida no vídeo de hoje, e vambora, porque a gente tem que ver esse negócio aí de registrador e aprender a criar nossos registradores. Então vamos lá, pessoal. Para começar a aula de hoje, a primeira coisa que a gente precisa entender é a aula anterior, onde nós falamos sobre a iniciação da lógica TTL. Na aula anterior, a gente falou sobre os gates básicos, entre eles o gate OR, que nada mais é que a porta OR que nós usamos na programação. E para vocês entenderem melhor aqui o que a gente vai fazer aqui agora, eu vou criar aqui, ó, a tabela verdade do OR, que é A, B e a resolução aqui. Que no caso seria AB OR. Então vamos lá. Se eu começar com 0 e 0, o meu resultado vai ser 0. Se eu colocar 0 e 1, 1 ou 0 é igual a 1. Se eu fizer 1 ou 0, o teu resultado também é 1, porque 1 ou 0 é igual a 1. Verdade ou mentira é igual a verdade. E aqui verdade e verdade é igual a verdade. Então, na tabela do OU, a gente só recebe o 0 quando efetivamente os dois são mentira. Então vamos supor que eu tenho aqui uma porta OR, e vamos supor que eu faça o seguinte, que eu pegue a saída do OR e retroalimente essa saída para fazer ele servir de entrada para o nosso queridíssimo OR. Então, no primeiro clique, vamos supor que a gente tem um botão aqui, né? No primeiro clique do botão, esse cara vai virar 1. Esse 1 vai vir para cá, vai entrar no OR 1. E qualquer coisa é igual a 1. Então aqui vai ter 1 e aqui vai ter x. Só que 1 e qualquer coisa é igual a 1. Então a saída aqui vai ser 1. E esse 1 vai ser retroalimentado eternamente. Ou seja, se a gente botar um LED aqui na nossa saída, esse LED sempre vai ficar aceso. Por quê? Porque eu estou sempre aumentando 1 aqui e 1 e qualquer coisa no OR é um LED aceso. Então vamos testar esse circuito na prática? Vamos montar esse circuito agora lá na nossa protoboard. A lista de componentes para montar esse nosso primeiro circuito, vocês vão ter aí na descrição do vídeo, então vai lá na descrição do vídeo que vocês vão saber. Mas de cara a gente vai precisar de um botão desses táteis. E aqui é a nossa porta OR. Vocês lembram da nossa porta OR lá do nosso queridíssimo aula anterior? É esse cara aqui, ó. O 74HC32. E aqui é o esquema de pinos dele, né? Lembrando que aqui o pino 1 tá para cá. Então eu vou virar o nosso chanfro para ficar com orientação igual aqui ao do pino. E vamos começar a montar esse circuitinho que a gente desenhou ali, né? Então vou botar aqui a pinagem do lado do circuito e vamos começar a montar esse circuito. Vamos lá. Como vocês se lembram aqui do nosso queridíssimo aula anterior, o pino 7 é o pino que recebe o ground. Então nós vamos pegar um jumper aqui e vamos ligar aqui no pino 7 ao ground. E o pino 14 é o pino que a gente alimenta o nosso queridíssimo chip. Vamos pegar aqui um chip, um jumper, e vamos ligar ele nos 5 volts aqui. Está ligado aqui.
Então agora esse chip aqui está devidamente alimentado pela nossa queridíssima protoboard. Agora vamos olhar aqui o esquema. Se a gente for usar aqui os pinos mais altos, que são esses pinos aqui, a gente tem o A e o B nos pinos 1 e 2 e a saída no pino 3. Então, se a nossa saída está no pino 3, a gente sabe que o nosso LED tem que ficar ligado no pino 3. Então eu vou trazer o LED para cá, para o pino 3. Lembrando que o LED não precisa de um resistor de corrente, porque a saída do chip já vai ser próximo da voltagem do LED, então a gente não precisa botar nenhum tipo de resistor aqui no pino 3. E aqui, lembrando que o catodo fica ligado no pino 3 do chip e o anodo fica ligado lá no terra, para ficar aterrado. Então beleza, temos aqui um cara no pino 3. E agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que seguir as orientações lá do circuitinho que a gente desenhou. Então, qual é a orientação que a gente dá para o nosso circuitinho? A saída, que também está aqui no LED, ó, tem que estar ligado na entrada B, que é o pino 2. Então aqui a gente está ligando o pino 2 e o pino 3 para ligar a saída que está no pino 3 com a entrada que está no pino 1. E agora a gente tem que fazer a entrada do A. Para fazer a entrada do A, nós vamos usar esse botão aqui, porque é esse botão que nós vamos pressionar para mandar 0 ou 1 para o A. Então me parece óbvio que a gente tem que fazer uma ligação aqui, nessa parte do botão, que é a parte que a gente vai ligar, lá para o nosso queridíssimo pino 1. Para a gente garantir que quando a gente apertar aqui o botão, ele vai mandar 1 para a entrada A, que é o pino 1 aqui, ó. Certo? Certo. Agora a gente tem que passar 5 volts aqui. Para a gente garantir que o que ele vai mandar para o chip aqui vai ser também numa voltagem adequada que o chip possa trabalhar, nós vamos botar aqui um resistor de 330, ligando esse cara aqui ao ground, para garantir que o excesso de corrente fique aterrado e a gente não exploda o chip quando a gente passar essa corrente para cá. Então aqui entre o botão e o ground a gente liga um resistor de 330 ohms. E aqui obviamente esse botão tem que ter corrente também, né? Então vamos alimentar esse cara, vamos passar 5 volts para esse botão. E agora vamos ver isso aqui na prática funcionando para vocês entenderem o funcionamento desse cara. Lembrando que a protoboard ela tem que estar alimentada, né? Então ela está ligada aqui numa fonte de bancada minha aqui, para alimentar a placa. E vamos ligar a alimentação para poder alimentar a nossa protoboard. Então beleza, estamos passando 5 volts aqui para ele. Vamos ligar. E como vocês podem ver, até agora, nada. Por que não tem nada? Porque até agora a gente está passando 0 e 0. Como a gente está passando 0 e 0, vai estar apagado. Mas aí se a gente apertar o botão, vocês vão ver que o LED acendeu e ele vai permanecer aceso. Por quê? Porque a gente passou 1 para cá, esse 1 vai ficar se retroalimentando aqui para sempre, isso aqui não vai apagar nunca. Então se eu ficar apertando, não importa quantas vezes eu aperte o botão aqui, posso ficar apertando o botão aqui a noite toda, que ele nunca vai apagar. Ou seja, o computador lembrou esse valor aqui nesse registrador, a gente pode chamar isso aqui de registrador de 1 bit, porque ele tem apenas 1 bit de registro, mas ele registrou esse valor. Só que esse não é lá um circuito muito útil, né? Porque para que a gente possa fazer o reset, né, que seria esquecer esse valor, tá lembrado aqui, só se a gente desligar a corrente, né? Se a gente ligar a corrente, vamos ver que ele vai voltar para o estado inicial. Se eu apertar, ele vai lembrar. E a gente não tem uma forma de esquecer o que a gente lembrou aqui, pelo menos não até agora. Isso aí, meu querido escovador de bytes. Essa foi a nossa aula de organização de computadores. Agora você já sabe o que é um setlet. E nas próximas aulas nós vamos começar a melhorar esse circuito. Nós vamos aumentar lá, vamos começar a brincar
com o circuito de reset, né? Porque não basta o computador saber lembrar um bit, ele também precisa saber escrever um bit. E nas aulas subsequentes nós também vamos começar a falar, não é, meu filho? Nós também vamos começar a falar sobre como aumentar o número, como transferir dados, porque um registrador não pode só guardar, ligar e desligar os bits dentro do registrador. Nós também temos que ter capacidade de fazer operações, shiftar esses bits para a direita, para a esquerda, e tudo isso a gente vai olhar nas próximas aulas. Então, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo ao canal, estão dando like, estão curtindo, estão compartilhando com os coleguinhas, e o maior agradecimento de todos, aquele abraço carinhoso meu e do Luke, não é, meu filho? Em todos os nossos apoiadores que estão assinando o canal lá no nosso queridíssimo programa no Patreon, patreon.com/TheByteCreator, ou estão comprando alguma memorabilia lá na nossa loja, estão comprando Take o Disc, estão comprando camiseta, caneca, lá no TheByteCreator.com.br. Então, muito obrigado a vocês aqui, que estão aqui, nesse lado aqui da tela, estão dando o seu apoio real aqui para o nosso canal. Um grande beijo para vocês, escovadores de bytes reais. E nunca se esqueça, pessoal, seja feliz.